Salve, salve meu povo aqui do meu canal do YouTube. Eu nunca mais tinha aparecido para conversar com vocês assim, essa conversa gostosa, né? Tava aqui nos trabalhos, nas atividades, né? Mas agora eu tô aqui para falar com vocês. Gente, eu sei que quem me segue aqui no meu canal viu aí o vídeo que eu postei do aniversário da minha filhinha, né? Da Akira. E aconteceu muita coisa boa. A natureza foi favorável, mandou uma grande chuva que alagou tudo. Mas é como aquele ditado, né? Você tem que aprender a ver a coisa pelo lado bom, né? As crianças que foram convidadas brincaram muito na água lá, que deu quase 2 palmos de água assim, ó. Aí aproveitei para filmar, fazer um vídeo para mostrar para vocês como foi. Alguns dos amigos, né, se prontificaram a me ajudar tirando baldos de água, inclusive o Felipe, né? Tirando os baldes de água, outros levando, jogando fora. Só que nosso trabalho foi em vão, porque quando já estava secando o espaço, a chuva voltou com todo o vapor. E aí nós paramos, né? Mas mesmo assim, foi bonito, foi legal. E ficou uma experiência, né? Uma experiência muito boa. Porque aquele ditado assim, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Leva isso com você. A outra, essa experiência que eu vou contar para vocês, eu já trazia de outros carnavais, que é fazer a festa, né, fazer a brincadeira, sem ser em específico para ninguém, mas em especial para todo mundo, e principalmente para aqueles que forem, né, para os que marcarem presença. Eu já tive a oportunidade de ir para aniversário, onde o aniversariante, né, fez a festa como se fosse especial para um convidado especial, né? E deu muito ruim. Por quê? Porque o convidado especial não foi. E o dono da festa se zangou, brigou, quebrou muita garrafa, ficou com raiva. Porque, gente, é o seguinte, é um erro que muita gente faz na vida, sabe o que é? É fazer um aniversário, fazer uma festinha, uma comemoração e convidar gente importante. Por quê? Porque a pessoa, gente, quanto mais importante ele é, mais convites ele tem, mais distrações ele tem e mais motivo ele tem para não ir para você o convite. E a pergunta que eu faço sempre é: será que essa pessoa importante que você convidou, ele lhe tem num grau de importância semelhante? Primeira pergunta. Segunda, por que é que você acha que tem que fazer uma festa bonita para agradar os tais figurões que você chamou? Isso eu tenho de outros aniversários, de outros casamentos que eu participei, e eu vi grandes decepções já, gente. Tem duas coisas que só vai com muita gente, ou pelo menos que apareça gente, ó. A não ser que seja, aliás, três, né? A não ser que seja muito fechado. Casamento. Hoje em dia tem uns casamentos aí que vai só os dois e os padrinhos de casamento, e casa e tá tudo certo. Vão para um restaurante, almoça e tá lindo, se assim for o desejo do povo. Mas se é uma festinha que você convida alguém, é muito lindo quando os convidados vêm, mas ao mesmo tempo é muito triste quando os convidados não vêm. Eu fiquei feliz, por quê? Porque as pessoas que eu chamei foram. Então, mesmo debaixo de muita chuva, as pessoas foram. E eu descobri uma coisa aqui. Descobri que a presença, ela é mais importante do que os presentes. Por quê? Porque eu agora tenho a experiência de ter recebido as pessoas. E tenho a experiência de ter visto pessoas que fez um aniversário, fez um bolo gigante, encheu freezer de cerveja, e na hora H ficou só ele e umas 3 pessoas. E eu tava no meio das 3 pessoas, né? E ficou aquele monte de carne cozida, carne assada, churrasqueiro ali preparado, e não apareceu ninguém. Aquilo me traumatizou a ponto de eu pensar em nunca fazer isso, nem pra mim, nem pra gente minha. Porque não tem coisa mais triste do que você fazer uma festa e não aparecer ninguém. Mas as pessoas ao meu redor me incentivaram, vamos fazer. E eu
chamei pouquíssimas pessoas, até por causa de que convidados requer gasto. E eu quero dizer para vocês que eu faço parte de um time que a minha tradição, eu não convido ninguém para bancar minha festa. Eu não convido ninguém para bancar minha festa. Porque eu fiz até um vídeo agora recentemente mostrando como que é o convite dos aniversários de hoje em dia, dos casamentos de hoje em dia. A pessoa vai aniversariar e aí manda um convite dizendo: eu não quero presente, tá aqui só a chave do Pix. E aproveita para trazer não sei o que, para trazer não sei o que, e colaborar com não sei o que. Eu não faço isso, não fiz isso e não farei isso. Se eu fizer é porque eu posso bancar, né? Deixa que o bolo é por minha conta, deixa por mim. Presente é o de menos, porque para mim a presença é o mais importante. E foi assim também no da Akira. Eu não mandei convite com QR Code para um chave Pix, não mandei. As pessoas que eu convidei, eu queria que fosse para participar do momento de alegria e tal. Queria ter convidado mais pessoas, eu queria, mas ainda a condição não é suficiente para fazer uma grande festa, uma mega festa. Então convidei mais só mesmo a família, aqueles pessoal, e não foi dentro da família, só aquelas pessoas assim que tem mais uma frescurinha de amizade e tal. E nem foi todos, né? Resumido, muito pouco mesmo. Então, mas os convidados foram. Então, gente, eu, baseado no que eu vivi, no que eu vi em outras pessoas e no que eu vi na minha filha e comigo, eu quero dizer: se você for fazer uma festa de aniversário, no seu aniversário, não invente de convidar parente rico, eles não vão. Não invente de convidar amigos de trabalho, eles também não vão. Raros são os que vão. Façam como eu, convide pessoas que você sabe que são seus amigos de verdade e que você também já foi para alguma coisa dele, né? Porque tem gente que não vai para o aniversário de ninguém, não vai para o casamento de ninguém, não participa das confraternizações de ninguém, aí depois convida as pessoas e as pessoas, como resposta, não vão. E muito bem empregado. Eu jamais iria convidar pessoas que eu não tenho uma afinidade, muito afinidade, jamais, entendeu? Eu botei o vídeo, tá lá, eu tenho dois vídeos, um que eu fiz mesmo de 1 minuto e pouco, e tem um também que eu fiz debaixo da chuva, eu o Felipe catando água, né? O Felipe é um sócio de um negócio que nós temos, a mulher dele é médica, mas ela tava lá com a perna na água até o joelho, né? Porque o espaço é bonito e é bom, porém tem um defeito, não tem escoamento. E o cano de 250, que é até grosso, estava entupido, desceu algumas coisas lá antes de nós, né, que lá sempre ele faz evento, né, e aí rapaz, dia que não chovia, então pegou nós de surpresa, e aí o cano entupiu, e aí a água ficou subindo, ficamos nadando, nós até brincamos que deveria ter levado roupas de banho. Então galera, é isso, meu convite, minha orientação agora como alguém que fez o aniversário da própria filha não convide parente rico, faça como eu tenho parentes bem de vida, não fazem parte, são meus parentes, mas não fazem parte da minha relação de amizade. Não convide amigo rico, eles não vão, principalmente se a sua condição financeira não for superior a deles. Aí você diz: eu tenho um primo que é rico, convide para você ver, ele não vai. O que ele vai fazer? Ele, no máximo, se ele te considerar, vai querer mandar um presentinho para seu filho ou para você e depois dar uma desculpa. Ele não vai deixar de comer picanha num restaurante Prime, num restaurante Big Prime, né? Para te prestigiar. Convide pessoas que são igual a você, que gostam de você e que comem na sua casa se for preciso, e que você se senta na cadeira deles. Então eu hoje sou só felicidade. Por quê? Porque os parentes que eu convidei ficaram comigo, me ajudaram a esgotar o espaço, me ajudaram a servir as mesas. Gente da minha gente, sangue do meu sangue. Eu já vi alguns aniversários que tinha o bolo e o bolo ficou lá para as moscas. Por quê? Porque a pessoa foi, inclusive, pessoas de igreja, gente. Pessoas de igreja, acontece muito isso. Isso eu já fui a alguns. Tem umas pessoas que se acham muito importantes, muito chique, pessoas que têm salário de 10 mil, 12 mil por mês. Eles são muito importantes, eles não dão valor a qualquer coisa. E aí a pessoa pobrezinha, né, vai lá e chama os figurões.
E os figurões depois dizem, não deu para mim ir, que eu tinha um aniversário com o governador, eu tinha um aniversário com o diretor, com o procurador, com o corregedor, com o advogado tal, com o médico. Não vão. É a grande loucura que a pessoa faz na vida, é fazer um evento e ficar chamando pessoas que não fazem parte do seu ciclo de afetuosidade, de amizade, de carinho, de respeito. Pessoas que não sentam na mesma mesa com você. Ah, porque você estuda na faculdade, tu vai chamar os amigos de faculdade, raros são os que vão. Tu trabalha numa grande empresa, tu vai chamar os amigos, eles não vão. Sabe quem é que vai? Se for seu pai, sua mãe, um cunhado, às vezes, uma relação que você tiver, uma cunhada, um sobrinho seu, se você tiver uma boa relação, aqueles amigos de longa data que vocês já beberam junto, já farrearam junto, entendeu? E se você for crente, se você for evangélico, toma cuidado. Eu digo isso por quê? Porque meu pai, ele era crente, meu pai foi crente mais de 15 anos da vida dele. E na hora que meu pai faleceu, gente, esse assunto aqui não tem nada a ver. Mas outro evento também que só dá certo com gente, velório. Velório só dá certo com gente. Eu já fui a alguns velórios que tá lá o caixãozão esticado no meio da sala e não tem ninguém além da mulher ou do marido. Porque não aparece ninguém. E olha que a pessoa era evangélico. Ele frequentava uma igreja. Mas aí o que aconteceu nesse dia, gente? Eu tava lá nesse velório. O povo da igreja chegava, todo mundo bem corte fino. Chegava, entrava lá e dizia assim, eu escuto até hoje essa frase, está nos braços do Senhor. E ia embora. Entrava, que Deus receba nos braços, e saía. E aí, quando deu 7 da noite, não tinha mais ninguém, tinha só a viúva do homem. E eu que estava lá, né? Aí chegou uns parentes de longe, que vieram de longe, para fazer um chá, para dar um calmante para a pessoa que estava chorando, né? E os filhos que vieram de outros estados, mas aqueles mais de 80 membros da igreja, nenhum não ficou. Todos chegaram, né? Bem alinhado, bem todo em terno, aquelas mulheres naqueles blazer bonitos. Chegavam, olhavam assim e diziam, nosso irmão foi recebido, tá nos braços do Pai. E nessa hora nós não precisamos só dessa palavra, nós precisamos de amizade, precisa de carinho, precisa de um abraço afetuoso, precisa de uma atenção. E eu vou falar pela minha experiência, isso aqui é minha experiência, não é a de vocês, é a minha. Os protestantes, eles não têm costume de passar a noite em velório. É a minha experiência, por favor, não leve para o lado da religião. Eu até hoje, o que eu já vi, eu estou falando de mim. Eles não têm costume de passar a noite em velório, lá na cozinha, fazendo chá, fazendo café para servir aos parentes do falecido que estão chorando, que estão desmaiando. Geralmente são pessoas comuns mesmo que fazem isso. Até porque eles vão muito bem vestidos, muito bem alinhados, eles vão muito todo de terno, tudo de blazer. Aí não vão para a beira do fogo fazer comida. É experiência minha que eu tenho visto. Então, a mesma coisa, né? Eu digo isso, que as minhas experiências, isso aqui que eu estou conversando com vocês, são as minhas experiências. Pode ser que tenha situações diferentes, entendeu? Então, galera, é isso. Vamos fazer um evento, chame os seus. E aqueles seus mais humildes. Aqueles seus que não têm parca de rico. Aqueles seus que não têm 3 diplomas superior. Porque a pessoa às vezes tem 3 diplomas superior, ele já se acha superior também, né? Aí porque ele olha para vocês e diz, não, mas o José não tem um carro, eu não vou não. O José não tem uma grande bangalô, uma grande casa, eu não vou não. O José não é formado de nada, aí não vai. Aí você diz, eu vou chamar meu primo que é tenente coronel. Ele não vai não. Eu vou chamar meu sobrinho que é médico. Ele também não vai não. Aprenda quem são as pessoas que sentam com você para tomar uma cervejinha, para bater um papo, entendeu? Por que eu fui feliz no meu dia do aniversário da minha filha? Porque estavam lá as pessoas que trocam lorota comigo, que compartilham minha vida e que eu compartilho com eles. E que também eu estaria lá junto com eles. Pessoas que estão secando, estejam sempre com pessoas que lhe ajudam a secar, a esvaziar o ambiente lotado de água. Entendeu? Pessoas que tiram o sapato para andar com você na lama.
Pronto, pessoas que estão lá e vão se divertir com você também, mesmo na chuva e no temporal, e não vão sair falando mal. Eu tenho certeza que desse pessoal que estava comigo, eu acho que ninguém vai sair falando, porque é pessoas que andam comigo e a gente se diverte, para tomar uma cervejinha, bater um papo, tomar um café, um oi, bom dia, olá, tudo bem? E que também tem filho pequeno, alguns, entendeu? E que ajuda a carregar água no... Pronto, estejam com pessoas que ajudam a carregar água no balde. Levam chuva com vocês sorrindo. Prova disso é o vídeo que eu postei aí, até na música, até com a fundo de música Eros Ramazzotti. Então é isso, galera. Era o recado de hoje que eu tenho para vocês. Não nada de se glorificar porque tem parente rico, amigo rico, companheiro de trabalho rico. Essas pessoas, gente, eles não gostam de pobre, não gostam de você, entendeu? Então é isso, era meu recado de hoje, dizer para vocês que eu estou muito feliz com o que aconteceu, muito contente. O bolo, né, foi um bolo de 70 fatias, claro que eu não chamei 70 pessoas. Por que eu fiz esse tamanho? Que era para comer e levar, que nós, pessoas humildes, nós come na festa e nós leva para casa. E eu fiz questão de perguntar para cada convidado: vai levando um pedaço para você? E muitas das pessoas dizem: vou levando um pedaço na bolsa aqui, vou levando um pedaço de bolo. E aí, só por curiosidade, o meu bolo, eu fiz questão de participar do fazimento dele, porque eu tenho cansado de comer bolo. Tem uns bolos de aniversário, de casamento, que o bolo não tem recheio, o bolo não tem densidade, o bolo não tem textura, e o bolo não tem espessura, e o bolo não tem cremosidade. E aí eu botei na agenda aqui, ó, no papel: eu quero um bolo que ele tenha cremosidade, eu quero um bolo que ele tenha textura, um bolo que ele tenha sabor, e eu quero um bolo que ele tenha recheio. E eu não quero massa maneira, porque tem uns bolos que eles são maneira igual pão massa grossa, aqueles pão franceses, que se você assoprar ele voa na mão. Não quero esse bolo. A mulher disse: desse jeito é caro. Eu digo: eu pago o preço. Mas eu quero um bolo para a pessoa comer, sentir o gosto e a consistência, sentir o sabor, sentir que está comendo alguma coisa. E eu quero ele com recheio de maracujá. E mais ainda, eu quero maracujá original. Eu não quero suco de maracujá, eu quero maracujá. Compre o maracujá e faça o recheio com a calda da fruta. E assim ela fez. E eu confesso para vocês, gente, que saiu exatamente como eu queria. E eu próprio gostei. E depois já recebi elogios de pessoas dizendo: adoramos. Entendeu? Então, um ano ela só faz uma vez, né? Então, que seja algo bem feito. Entendeu? Bolo especial, ele tem que ter textura. O que é textura? Ali ao redor dele, e ao a faca passar por dentro dele, tem que sentir. Tem que ter uma cremosidade no recheio, entende? E eu fui me fazer presente durante a fabricação e foi maravilhoso. Então é isso, gente. Valeu, tamo que tamo, vamos que vamos. E esteja com quem te ajuda a carregar o balde de água. É isso aí. E aí, como sempre, eu faço uma prenda com vocês. Olha, se você chegou até esse vídeo aqui, até o final do vídeo, eu vou fazer aqui uma prenda para vocês. O que é isso aqui? Vou botar isso aqui e você vai dizer: Machado, você terminou o vídeo assim. Ó. Opa! Como é que eu terminei o vídeo? O que é isso aqui? E de que cor é? Ficou bonito? É isso aqui, galera, ó. Como eu terminei o vídeo, diz aí no comentário: Machado, você terminou o vídeo de tal forma e o objeto é de tal cor. Valeu, e vamos que vamos, e fui!